Você já parou para pensar que até o homem mais sábio, mais orado, mais fiel, também morre? José do Egito, que salvou uma nação inteira da fome, encerrou seus dias com uma frase que ainda ecoa pelos séculos: e certamente Deus vos visitará. Mas o que essa morte tão serena pode nos ensinar sobre a fé, a eternidade e o legado que deixamos? Se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, fica comigo até o final deste vídeo. A morte de José não é apenas o fim de uma vida, é o começo de uma poderosa reflexão sobre como devemos viver. Se você ama conteúdos que trazem a Bíblia à tona de forma tocante e transformadora, já deixa o seu like, se inscreve no canal Bíblia e Fé e ativa o sininho. Aqui, cada história tem um propósito, e essa pode falar diretamente com você hoje. José foi governador do Egito, salvou povos inteiros da fome, perdoou os irmãos que o traíram, e mesmo assim, morreu como qualquer outro homem. Mas o que impressiona não é a morte em si, e sim como ele morreu. Aos 110 anos, José não expressa medo, mágoa ou arrependimento. Ele expressa fé. Fé de que Deus ainda cumpriria suas promessas, dizendo: "Eu morro, mas Deus certamente vos visitará." Essa declaração nos mostra que José, mesmo sendo o homem mais poderoso do seu tempo, sabia que o verdadeiro rei era Deus. Ele sabia que a vida na terra era temporária, mas as promessas de Deus eram eternas. Ele venceu o mundo, mas nunca se deixou vencer por ele. Quantos de nós, mesmo com menos poder, menos riqueza, deixamos o medo da morte nos dominar? José nos lembra que viver bem é importante, mas morrer em paz com Deus é essencial. Ele sabia que não veria Canaã com seus olhos terrenos, mas acreditava que sua descendência veria. Isso é fé. Fé que atravessa gerações. Mesmo tendo tudo no Egito, poder, riquezas, respeito, José sabia que aquele não era o seu lugar definitivo. Quando ele pede que seus ossos sejam levados para a terra prometida, ele está dizendo: "Meu corpo está aqui, mas meu coração pertence ao plano de Deus." José não permitiu que o conforto substituísse a promessa. Ele morreu no Egito, mas não queria ser lembrado como um egípcio. Ele queria ser lembrado como parte da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Isso nos faz pensar em quantas vezes nos acomodamos no Egito ou da nossa vida. Nos adaptamos ao mundo, esquecemos que temos uma pátria celestial. A morte de José nos provoca a pensar: onde está o nosso tesouro? O coração de José estava na eternidade, mesmo que os olhos dele estivessem na grandiosidade do Egito. Isso nos inspira a viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu. A morte de José não foi marcada por lamentos ou desespero, mas por uma esperança ardente. Ele morreu declarando o futuro, e sua fé foi transmitida como herança. Os hebreus passaram 400 anos no Egito, mas nunca esqueceram de levar os ossos de José consigo, se isso foi lembrado por Moisés e cumprido por Josué. Por quê? Porque aquele corpo representava a fé inabalável. José morreu como um profeta. Suas últimas palavras prepararam seu povo para tempos difíceis, mas com uma promessa no coração. Sua morte foi uma semente plantada no coração de um povo que esperava a visitação de Deus. E sabe o mais bonito? Quando Moisés finalmente lidera o povo para fora do Egito, ele leva os ossos de José consigo. José não apenas acreditou, se ele foi lembrado por sua fé mesmo na morte. Que legado! A pergunta é: e se hoje fosse o nosso último dia, o que nossas palavras finais deixariam para quem fica? Medo ou esperança? A morte de José não foi o fim de sua história. Ela se tornou um marco de fé que atravessou o tempo. Ele aparece na Galeria da Fé em Hebreus 11, e sua menção ali não é por tudo o que ele conquistou em vida, mas pelo que ele declarou na hora da morte. A Bíblia diz: e pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca dos seus ossos. Ou seja, foi sua fé diante da morte que o fez ser lembrado entre os heróis bíblicos. Isso mostra que não é sobre quão grandiosa foi sua vida, mas quão firme foi sua fé até o fim. José nos ensina que mesmo quando tudo se cala, a fé ainda pode falar. Sua morte não foi um ponto final. Foi uma vírgula na narrativa eterna que Deus continua escrevendo com aqueles que o amam. A história de José termina com um suspiro sereno, mas seu legado continua vivo.
Ele nos ensinou que a morte não é o fim quando se vive pela fé. Que mesmo sem ver todas as promessas se cumprirem, é possível descansar confiando plenamente em Deus. E mais do que isso, que a verdadeira vitória não está em governar um reino, mas em permanecer fiel até o último instante. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, de perdas, incertezas, talvez tenha medo do futuro, da morte, ou sinta que está longe das promessas de Deus. Mas hoje, a vida de José nos lembra que Deus não esquece de nenhum detalhe. Ele visita. Ele cumpre. Ele ressuscita sonhos e conduz à terra prometida, mesmo quando tudo parece parado. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a orar comigo agora, com fé. Senhor, assim como José, eu quero viver com os olhos voltados para as tuas promessas. Que mesmo em meio às incertezas, meu coração permaneça firme em ti. Me ensina a viver com fé, a morrer em paz, e a deixar um legado que te honre. Visita a minha casa, Senhor. Cumpre em mim os teus planos, no tempo certo. Amém. Se essa oração fez sentido para você, deixa um amém nos comentários. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. E não se esqueça, se inscreve no canal Bíblia e Fé, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.